Eu quero agradecer aí a presença de vocês, né? Dizer que a gente resolveu fazer essa live aí para dar uma boa notícia para a comunidade da Escola de Administração e para a URGS, né? Que o nosso prédio ele foi afetado nas enchentes e desde então a gente ainda não retomou a vida normal da escola, né? Estamos em obras. Então, a gente tem um projeto que vai alocar 5 milhões e meio no prédio, né? Eu acho que é uma grande notícia para a gente celebrar e dar um pouco de ânimo também, assim, né? Eu sei também que as pessoas querem saber mais detalhes, né? Como é que isso vai afetar, o que que a gente vai ter mais de obras, né? E então eu vou fazer uma rápida apresentação do projeto, depois eu quero passar a palavra para algumas pessoas e aí a gente abre para perguntas, tá? Então vamos fazer isso, tentar ver se a gente vai até meio-dia e meio-dia, passando um pouquinho aí para a gente poder, o pessoal poder almoçar. Então, assim, eu quero explicar assim como é de onde é que veio esse recurso, né? Existe a empresa brasileira de participações que substitui a Eletrobras, ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tá? E ela, entre os seus programas, ela tem o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia. E esse programa tem entre os seus objetivos aumentar a eficiência energética dos prédios públicos. Então, lá em dezembro 11 de dezembro de 24, o Procel lançou um edital para aumento da eficiência nos prédios públicos e tinha um limite de 6 milhões de reais por projeto, tá? E aí, tentando tornar os prédios mais autossuficientes. Resumindo, assim, simplificando, eu diria assim, que o objetivo é aumentar que os prédios gerassem 80% do consumo deles e reduzissem 20% as perdas, né? Então, se tu consumia 100 quilowatts, tu vai gerar 80 e reduzir 20 quilowatts é, melhorando a eficiência, tá? Então, isso aí, quando logo que saiu o edital, o professor Diogo, o professor Pedro e o Fábio se reuniram. O Fábio é coordenador do Segov, mas já trabalhou na Proplan, exatamente com essas partes de eficiência energética. E aí eles começaram a analisar se a URGS podia concorrer a esse edital. E nisso percebeu assim que dos mais de 500 prédios, só uns 4 ou 5 atendiam os requisitos, porque tinha uma das questões fundamentais é que o prédio tivesse medição individual, né? E que tivesse depois condições telhado para colocar os painéis fotovoltaicos, etc, tá? Mas então só para explicar um pouquinho por que foi escolhido a escola de administração. Mas não foi porque o vice-reitor é da escola, porque o pró-reitor de planejamento da escola, né? Nada, nem porque o prédio foi o que melhor atendeu os requisitos, que apresentaram a melhor chance de conseguir essa verba, tá? Bom, e aí, então, lá em março de 25, foi formada uma equipe, daí que eu comecei a participar, né, junto com o TAC, com o Misael e outras pessoas da escola, e o prazo tinha sido já prorrogado para julho de 25, e aí foi uma correria danada para conseguir plantas, fazer projeto, conseguir orçamentos e tal, e a gente foi conseguindo mais apoios, mais pessoas se envolvendo, né, e então a gente conseguiu. Eu quero aqui assim listar, talvez, desculpe se eu esquecer alguém, mas eu acho que assim um agradecimento especial e assim para o Pedro, para o Diogo, né, o Takeyoshi que se envolveu muito nisso aí, o Roberto Lime lá também da Proplan, o Misael aqui da escola, né, e o Fábio que foi a pessoa que encabeçou isso desde o início assim, se envolveu muito, né, coordenou a equipe e tudo, o Marcelo Celente, lá também coordenador executivo do Segov, e a professora Ângela Danilevix, que é da Escola de Engenharia, que é a nossa coordenadora técnica no projeto. Tivemos, sim, um apoio muito importante também na Suinfra, lá do Fábio Bortoli, que é o superintendente, né? Mas também outras pessoas, o João Júlio, a Virgínia, o Vinícius Solano, o engenheiro eletricista Roberto Paz, né? E a gente também conseguiu, pela Escola de Engenharia, lá tem uma superintendência de infraestrutura, tem o engenheiro eletricista Fábio Celestino,
que fez o projeto eletrotécnico e luminotécnico do terceiro e quarto andar. Depois eu vou explicar o que envolve isso aí. E na parte da energia solar, a gente não tinha muito conhecimento, nós conseguimos o apoio do professor Arno Kressinger, que é já um professor aposentado, que se dispôs a vir participar das reuniões junto com o engenheiro César Pribe, de dimensionar, né, enfim, ver todos os papéis que envolviam. E aí ainda faltava uma questão que precisava de fazer medições, simulações, como é que seria o prédio, quanto vai se colocar umas aberturas de vidro duplo, quanto que vai diminuir e tal. A gente conseguiu com a pessoal da Renova Júnior, que é uma APS da Júnior da Engenharia, fizeram um trabalho excelente também. E então foi uma equipe grande que trabalhou muito e não tinha, todo mundo já sabia desde o início que não ia ter nenhum benefício de pessoal, né? Porque o projeto não prevê bolsas, não prevê verbas nenhuma que não seja para aplicação diretamente no prédio, né? Então, o que implica o projeto assim é instalação de painéis fotovoltaicos no telhado, né? E aí teve visitas, enfim, avaliações se o telhado suportava tudo isso aí. Iluminação, para melhorar, como eu disse, tem que reduzir os 20% do consumo. Então, a parte de iluminação, né, vão ser trocadas lâmpadas que não forem LEDs, aparelho de ar-condicionado que não for inverter, né, para ser mais eficiente. E o que vai ser uma grande parte do recurso vai ser a troca das aberturas. Então, todas as aberturas externas, né, tudo que for janela e porta que vem para fora, vão ser substituídas por outras estruturas com vidro duplo que vai melhorar tanto a eficiência térmica como a eficiência acústica do prédio, né? Então, a gente tem também um ganho, assim, imagino que a gente vai conseguir ter mais melhores condições de trabalho, né? E também isso inclui a pintura do prédio, tá? Então, essa obra é prevista para 2 a 3 anos, tem um desembolso inicial assim de 30% e depois 50% quando iniciam as obras e 20% só lá no final, tá? Então, como eu disse, assim, é um projeto pioneiro na URGS e a gente espera que esse aumento de eficiência energética seja uma implantação de painéis aí, que ele seja cada vez maior na universidade, então que a escola seja o primeiro dos prédios, tipo o nosso piloto, né? Bom, como eu disse, não tem previsão de alocação de recursos nem para pagamento da intermediação de fundações, então a gente conseguiu que a FEENGE vai fazer esse trabalho de contratação das empresas, né, edital, tudo que precisa, e eles vão baixar um pouco as taxas e o restante vai ser dividido entre a administração central e a escola, tá? Isso por um prazo de 3 anos. E o projeto vai ser tramitado como IAP, ele precisa ser aprovado internamente na URGS, né? Já está sendo feito todo o esforço para apressar isso, porque até junho agora tem que estar pronto para ser assinado um termo de cooperação técnica, né? E, então está outra correria, mas a gente está levando fé que vai dar tudo certo, né? Então eu quero passar agora a palavra assim para o professor Pedro aí dizer uma coisa, já que foi ele um dos mentores desse projeto aí. Pode abrir o microfone, Pedro? Consegui abrir, tá. Oi, Felipe e colegas, bom dia. Desculpa o atraso, primeiramente, aqui. Vocês estão me escutando bem agora? Sim. Então, tá, perfeito. Tá, não, agradecer ao Felipe pela explicação, eu acho que ele foi bem didático, né, com o tempo que a gente reservou. Eu acho que é isso, né? Eu quero só sublinhar, Felipe, assim, a ideia de um trabalho em equipe, né, que foi muito, muito importante, muito significativo, né? Quem bateu aqui no gabinete com o edital debaixo do braço foi o professor Fábia, né, lá do Segov, que foi nominado, né? E a partir dali a gente mobilizou bastante pessoas, né? A gente teve também durante uma parte do início do processo também um apoio de colegas da Faculdade de Arquitetura e do Campus Litoral Norte, que depois acabaram que não conseguiram ficar no projeto, na equipe do projeto, mas toda essa articulação que o Felipe nominou, assim, da administração central, da unidade da escola de administração, né, da SUINFRA, da escola de engenharia, né, colegas docentes, colegas servidores e servidoras também, foram fundamentais, assim, porque a gente já está conseguindo avançar algumas pautas importantes na universidade com articulação, né, Felipe? A gente vive, assim, restrições orçamentárias, o nosso quadro de docentes e técnicos
ele é bem inferior do que era 15 ou 20 anos atrás, e é uma situação de difícil reversão. Então, a gente tem tentado trazer, né, uma camada assim, de racionalidade, de gestão de processos dentro da universidade, né, tentando fortalecer também a camada de sistemas, né, para a gente tentar otimizar processos, mas, acima de tudo, fazer processos articulados. Quando a gente tem uma demanda como a gente teve agora, a gente precisou mobilizar, né, um grupo ad hoc, que foi fundamental para qualificar, que teve participação de discentes também da empresa Júnior lá de engenharia, de colegas, enfim, foi colegas aposentados, né? Então, assim, é uma articulação bem complexa para a gente dar conta disso, né? E que entra, né? Acho que, de novo, não é marmelada, né? Como a gente costuma dizer na linguagem popular. O prédio foi escolhido em função das especificações que a gente tem das edificações na URGS, a ideia de que muitas edificações não têm seu medidor próprio, tá? Então isso dificulta bastante. Só para vocês terem uma ideia, esses contratos de locação que a gente tem, sabe, Felipe, colegas, de bares e restaurantes em algumas unidades, né, um posto do Correios, do Banco do Brasil, até essas edificações não têm, né? Então a cobrança que a universidade faz tem sido com base em estimativas de consumo, uma série de coisas que está sujeito a todo nível de irracionalidade, né, em termos de gestão. E aqui entre nós, né, numa escola de gestão, a gente pode falar disso. E isso mostra o desafio que existe, tá? Então, uma coisa importante, depois eu vou falar especificamente da escola, tá? Mas a universidade como um todo, ela precisa se pensar do ponto de vista de eficiência energética, tá? Esse grupo, ele tá, a partir dele vai se constituir, né? Eu acho até que já foi constituído, depois o Fábio pode me corrigir, um grupo de discussão de eficiência energética na universidade, que vai precisar mobilizar essas redes permanentemente para a gente fazer um avanço nesse sentido. Mas eu acho que para a escola, né, mesmo tendo sido essa escolha racional, né, imparcial da universidade para fazer, eu acho que vai reposicionar a escola de administração. Até eu estava pensando esses dias, Felipe, muito até na temática que tu trabalha, que eu trabalho um pouco assim de sustentabilidade, né, de futuro, de uma universidade comprometida com mudanças climáticas, etc. E a gente ser um exemplo também, né? Bem a calhar, eu acho que esse financiamento é um financiamento muito grande, é um financiamento muito grande. Para vocês terem uma ideia, essa semana eu e o Diogo tivemos uma reunião com a Suinfra para falar de 3 ou 4 principais obras da universidade, né, que são inadiáveis em função de questões muito críticas que podem acontecer. Não são ações de melhoria, e elas somadas não chegam a 5,5 milhões. Elas somadas, sabe, a escola de administração vai ter 5,5 milhões para ter um prédio totalmente renovado, né, daqui a um tempo. Né, o transtorno disso é uma coisa que a gente já está vivendo na escola de administração em função da obra de recuperação da enchente, né? Ela finalizada, ela vai ser seguida logo, né? Logo ali adiante com essas obras também, a gente vai ter que saber conviver com isso, saber ser inteligente, saber ter mobilidade, ter compreensão. E eu acho que a gente vai precisar, principalmente, né, Felipe, se mobilizar nossa comunidade para mostrar o copo cheio que significa essa obra, né? Eu sei que a gente se incomoda, né, com a obra, mas a gente está falando de melhorias, mesmo a recuperação da obra da enchente trouxe melhorias em termos de organização, de layout, de organização de espaço, está possibilitando a promoção, né, de discussão de uso mais racional e compartilhado de espaço. Então, vai ser bem desafiante, né? Mas eu acho que a gente ganha bastante, né? Então, quero te agradecer, Felipe, assim, porque na tua entrada, assim, também, tu assumiu uma articulação bem importante, todo mundo foi importante, né, nessa articulação, né? Mas tu e o professor Takeyoshi acabaram sendo, né, um elo, assim, carteirinha escola de administração nesse grupo, nessa articulação. A gente está muito confiante de poder entregar depois para a comunidade, né? Uma coisa que a gente vai ter que capitalizar bastante, né, como comunidade, esse avanço que a gente vai conquistar. Uhum. Eu acho que da Obrigado, minha parte é Pedro. isso, eu sempre não quero me alongar, já me alonguei, tá? Tá, obrigado aí, Pedro. Diogo, pode dizer umas palavras? Sim, bom dia a todos e todas. Eu acho que só reforçar isso que foi falado, né? Tendo um olhar hoje sobre o geral da universidade, eu acho que dificilmente a gente encontraria uma possibilidade como essa, né? Que se apresenta para a universidade como um todo, mas em particular para a escola de administração, que é o lugar onde essa intervenção
vai ser realizado. Eu quero focar numa das questões assim que é da operacionalização, né? Eu acho que foi bem ressaltado o esforço coletivo aí e o envolvimento, né, de não só de pessoas da escola, mas também como de pessoas de fora, né? Rendeu os memes aí de eu mexer com o Fabian, né? Mas eu não vou dizer o conteúdo do meme aqui, mas que foi a pessoa quem primeiro puxou esse assunto, né? E tocou adiante e articulou equipes e conseguiu essa sinergia de esforços. Então, eu quero falar um pouco mais sobre o processo de ok, fomos selecionados, e agora, né? Então, uma questão fundamental é que esse edital ele não permite o pagamento de percentual de apoio à fundação, né, para poder fazer. Nem a fundação, nem a unidade, nem a instituição. Então, nós estamos falando da execução de 5,5 milhões de recursos, que ou eles são feitos internamente pela universidade, tá? E aí a gente avaliou os impasses que isso tem, né, de que vão entrar na fila do conjunto de ações todas que a gente tem para tocar aqui, né, pelo tipo das intervenções que vão ser feitas. É, células fotovoltaicas, toda a luminoteca do terceiro e do quarto andar, a troca de 800 metros quadrados de esquadrias que vão ter que ser feitas sob medida, né, porque é de um prédio velho que tu não tem padronização, a troca de 86 ar-condicionados, né, esses ar-condicionados velhos por novos. Então, isso tudo vai demandar no mínimo umas 5 ou 6 eh, processos de contratação, de licitação, que são bem complexos, né, e que são distintos porque são empresas diferentes que vão ter que fazer a oferta desses serviços e equipamentos para uma obra dessa envergadura. Então, a gente optou por fazer com a interveniência de uma fundação, tá? Então, é muito mais flexível, muito mais viável a gente poder fazer. Fizemos esse diálogo com a Fundação de Apoio à FEENGE, tá? A FEENGE fez um esforço também porque, em média, esses custos operacionais de um projeto dessa envergadura, eles estariam entre 7% e 8% do valor. Nós conseguimos fazer um processo de negociação com a FEENGE para que isso fique em torno de 5%, né? Que vão dar em torno, então, aí de 260, 270 mil reais nesse período todo de execução do projeto. A gente está negociando com eles para fazer isso em parcelas mais diluídas que esses 30, 50, 20 que o Felipe falou, que são os recursos que vêm da Procel para execução dessa obra. E nós entendemos pertinente fazer uma divisão dessa responsabilidade, 2,5% desse custo, entre a escola de administração e a administração central, né, a Proplan, por conta dos recursos que isso implica e da capacidade que a gente tem de diluir. Então, isso está bem avançado já, esse andamento. A questão agora é a gente correr mesmo com a interação acadêmica para poder fazer essa assinatura quando a Procel, né, nos der o tempo para fazer a assinatura desse contrato, né? Acho que uma das coisas assim que a gente vai ter que conviver por um tempo que é com obras dentro da escola, né? Obras numa dimensão distinta da que está acontecendo agora, porque elas são mais setorializadas e a gente vai poder fragmentar ela, né? Não vai se fazer a troca de todas as esquadrias ao mesmo tempo, mas então dá para escalonar um trabalho dessa natureza e eu acho que principalmente a qualificação que a escola vai poder ter. Uma das preocupações que a gente tem de não inviabilizar o uso da escola durante a execução dessa intervenção, que é uma das coisas que essa fragmentação da obra em etapas, né, distintas vai nos permitir fazer isso. E eu acho que, como se falou inicialmente, além assim, da qualificação que vai permitir a escola que não está no cenário, né, eu quero refletir isso, não estava no cenário próximo desse nosso ter recursos para fazer investimentos dessa magnitude, é também o piloto que a escola vai se tornar, né? Depois do prazo de execução da obra, a gente tem a responsabilidade de, durante um ano, né, fazer esse acompanhamento para ver se a escola zerou mesmo o seu consumo de energia, como é a proposta do edital, né, o edital de energia zero, que era o nome
um consumo zero, né, o nome do edital. Então, também de poder receber outras unidades, né, que possam ter interesse em desenvolver projetos desses semelhantes. Nós temos várias iniciativas aqui de pedidos, né, tramitando em relação à implantação de projetos de geração de energia, de consumo mais sustentável, que a escola vai poder ser uma referência também para esses outros projetos. Então, na verdade, eu acho que parabenizar a equipe e sinalizar, né, isso um pouco que o Pedro fala de o copo meio cheio, do que isso significa dessa obra para a escola. Toda obra tem transtorno, né? Toda obra tem impactos sobre o nosso dia a dia, mas acho que numa análise de custo-benefício que essa intervenção traz, eu acho que é importante a gente poder socializar isso, que os benefícios eles são médios e no longo prazo muito mais duradouros do que os impactos que ele possa trazer no curto prazo. Então é isso, Felipe. Só agradecer também aí o teu envolvimento nesse processo todo aí, o pessoal da escola. Obrigado, Diogo. Eu vi agora o professor Takeyoshi. Você pode abrir a câmera ou falar? Tá aqui. Olá, tudo bem? Me escutam? Sim, Ótimo. Ah, eu só vou reforçar o que já foi dito, né? Agradecer a todos que participaram, a figura, Felipe. Foi um trabalho de muitas mãos, né? Desde discentes da Renova Júnior até os nossos altos escalões aí da SUINFRA, do gabinete da reitoria Proplan, né? Tá, o Diogo, o Pedro participaram diretamente nisso também, então é muito importante para todos nós. Ah, para além de tudo que já foi dito, também há uma dimensão acadêmica, né? E isso também te envolve diretamente vários dos nossos colegas, né? Que um dos critérios também que foi bem avaliado e que a gente tem que trabalhar em cima como unidade também é a capacidade de disseminar, tá? Não apenas entender o que vai ser feito, mas também trabalhar na dimensão científica e acadêmica, como potencial benchmarking, como um local que vai receber não apenas algumas reflexões na parte de ensino socioambiental, de medidas de sustentabilidade, como também receber outras unidades, arquitetura, engenharia, são potenciais interessados em ver o que está acontecendo. A própria Renova Júnior pode participar de novo com atividades que envolvam, né, essas medições e compreender qual é o impacto que elas têm não só na questão de energética, como também na redução de ruído, né, que eu acho que é uma iniciativa que poucas unidades acadêmicas têm a oportunidade de ter no momento e trabalhar em cima disso, tá? Então, mais uma vez, é um grande projeto, é uma iniciativa que tem um grande potencial e escola de administração inteira, assim, agradeço o Misael que participou junto comigo, assim, de forma direta e vai continuar trabalhando, né, para que isso se reverta em melhorias que a gente vai continuar aproveitando na próxima década, 10, 20 anos, a gente ainda vai estar colhendo esses frutos, tá? Parabéns, Felipe, parabéns para todo mundo, muito trabalho pela frente, isso aí. sigamos, um abraço. Obrigado aí. O Fábio, quer falar? Então, professor Luiz Felipe, então, bom dia a todos, a todas, né? É uma alegria estar também, aqui é um momento de esclarecimentos, mas também é um momento de festa, né? Da gente conseguir aproveitar, né? Colher alguns frutos desse trabalho coletivo, né? Que eu acho que queria começar, né, enfatizando, né? O esforço coletivo, né? E também fazer um histórico e dar um quadro um pouquinho mais amplo aqui, porque eu acho que a maior parte das questões do projeto diretamente já foram tratadas aqui, né? Eu, eu, eu acho que tem duas pessoas aqui que eu queria trazer à mesa aqui. Uma delas é o professor Mário Zimmermann, que me oportunizou trabalhar na Proplan lá em 2015. Eu fiquei na Proplan de 2015 a praticamente 2019 e que montou uma assessoria econômica dentro da Proplan, né? Eu estava encabeçando e é para fazer estudo sobre os custos da universidade. E né,
e das despesas, das assim chamadas despesas não discricionárias. Então, eu fiz um estudo sobre despesas não discricionárias e que chamava muita atenção, e ainda chama muita atenção, é o elevado custo do consumo de energia elétrica dentro da universidade, né? O professor de jogos tem mais de cabeça agora, né? Mas em algum momento aí chegou a 30 milhões, agora deve estar pelos 20, um pouco menos, um pouco mais, né? E isso é uma questão de, né, de gestão assim de primeira linha, né? A gente, enfim, né? A gente é o terceiro maior consumidor de energia elétrica do estado, só perde para o estado do Rio Grande do Sul e para a prefeitura de Porto Alegre, né? E então ações deveriam ser feitas, né, com relação a isso. Então, já lá em 2017, 2018, começou a surgir, então, dentro da Proplan, dentro da Suinfra, né, uma preocupação com isso. Lá daquela época, uma das consequências foi a usina de energia solar lá no litoral norte. E também, junto com isso, queria trazer, né, além do professor Ari, que eu acho que é uma pessoa que acreditou né, deu relevância ao problema dentro da universidade, que é o professor Mark Weiss, né, que inclusive acho que deve ser conhecido de alguns aí pela árvore solar aí, que também foi uma iniciativa, né, que aconteceu dentro da escola de administração com o Poa Solar, né, que era um projeto também de trazer mais sustentabilidade ao consumo de energia dentro da URGS, né, e do qual eu, o professor Luiz Felipe, a professora Ângela Danelevitz fizemos parte, né, então acho que isso, assim, dá um quadro maior, né, e um certo histórico desse movimento, né, que quando começou a atual gestão, eu conversei com o professor Pedro, com o professor Diogo, levei um documento sobre a questão maior do consumo e da eficiência energética dentro da universidade, né? E aí apareceu o edital da Procel, né, que a gente também, logo na primeira semana ali em que o edital foi divulgado, a gente teve uma conversa, então, né? O Diogo e o Pedro abriram a agenda, a gente teve várias conversas, né, preliminares, com relação, pensando que esse projeto poderia ser uma ponta de lança de um programa mais amplo de eficiência energética dentro da universidade, né, que envolve o que eu chamo a autarquia URGS, né? A gente tem a universidade, a gente tem a autarquia, e a autarquia tem as leis do governo federal, né? Então, na verdade, a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, nos prazos que a gente quer, mas entendendo que com um bom exemplo, né, com coisas que a instituição vê que funcionam, com certeza, a gente consegue catalisar aí um esforço da instituição e foi isso que aconteceu, né? Logo, já em dezembro também, não só o Diogo e o Pedro, mas o Fábio Bortoli da Suinfra compraram a ideia e isso dentro da Suinfra também a gente teve muito apoio, né? Queria aqui fazer um agradecimento especial ao Roberto Paz, que é o engenheiro eletricista de toda a universidade, né? Ele é um dos grandes responsáveis aí por a gente conseguir também organizar do ponto de vista técnico o framework do projeto, né? Anterior a, a proposta em si, né? A gente tem que ter uma visão geral e de como isso acontecia dentro da universidade. E a partir disso, então, a gente conseguiu montar uma equipe de projeto, né? É, pega todas as gerações, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Não só os professores aposentados, o professor Ardo foi o grande mentor do projeto técnico no primeiro momento, até o pessoal da Renova Júnior que estava chegando lá no terceiro, quarto semestre, que fizeram, né, os cálculos de eficiência energética, né? Então, também que eram necessários ali na proposta do edital. E também professores, né, eu acho que o Luiz Felipe já citou aqui, mas né, professores, professoras, os estudantes, o pessoal técnico, né, então servidores técnicos administrativos, né, agradeço a todos em nome do Misael aqui, né, que compraram o projeto, entendem da relevância da universidade também ser um exemplo na área de eficiência energética, né. E dito isso também, né, junto com esse projeto e além desse projeto, tem muito trabalho ainda a ser feito, né? A gente precisa instalar medidores individualizados nas edificações,
né, para poder ter uma gestão de energia elétrica, tem que avançar no mercado livre de energia, tem que aumentar a eficiência energética dos prédios, isso envolve ata de registro de preços de, de telhados com isolamento térmico, que também tem isolamento acústico, né? Eventualmente, a possibilidade também de atas de registro de preço dentro da URGS para janelas de vidro duplo, ar-condicionado inverter, né? Então, enfim, tem um conjunto aí muito grande, né, de Sim. trabalho a ser feito que inclui esse projeto, mas não se esgota nele. Bom, Então, obrigado aí. agradeço a todos aí coletivamente, tá? Tá, a gente vai passar para as perguntas. O Misael, não sei, gostaria de falar alguma coisa? Você vai ser o fiscal do projeto, né? Boa tarde a todos e todas. Eu quero ser bem breve, visto que já foi tudo muito bem contextualizado pelo professor Luiz Felipe e os demais que participaram. E é um momento que nós comemoramos, como disse o professor Fábio, a gente está em festa, num certo aspecto, mas também cientes da responsabilidade que teremos aqui para frente. A execução desse projeto vai requerer bastante empenho e organização. Isso foi frisado pelo professor Diogo. Toda obra ela traz os seus contratempos enfim, imprevistos, mas é o ônus necessário para que tenhamos o bônus logo ali adiante e esperamos desfrutar de toda essa implementação de melhorias na escola, seja na questão energética e outros aspectos importantes da infraestrutura. E respondendo pela infraestrutura da escola, também temos consciência de que vai realmente ser um grande desafio, mas nós estamos preparados para enfrentar essa etapa aí de execução. Sabemos que vai requerer, como disse, organização e administrarmos todo o contexto para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo maior, que é uma escola melhor em todos os aspectos, na questão de infraestrutura, na questão energética e ao ganho da comunidade. Então, fui indicado como fiscal desse grande projeto. O montante em valores é bastante expressivo e como já foi também frisado aqui, são mais de 5 milhões de reais investidos na escola de administração. Então, nós esperamos, ao longo da execução do projeto, colaborar da melhor maneira. Nós temos uma equipe de infraestrutura na escola e outros colegas também que participam e nos apoiam e nos ajudam para que nós levemos a efeito, então, esse projeto sem dúvida alguma, apesar de ser desafiador, estamos aí dispostos a trabalhar. Obrigado. Muito obrigado, hein, Misael. Também só quero registrar que lá há muito tempo atrás, né, a Sandra, quando estava na escola, coordenou gestão ambiental, começou com muitas dessas coisas aí das caixinhas de separação, né, dos resíduos, plantando árvores, fazendo uma série de ações. Então, muito bom, Sandra, te ver aqui também aí, tá? Então, a gente abre a palavra agora para quem quiser fazer alguma pergunta. Só abrir o microfone ou levantar a mãozinha, como vocês quiserem. Posso falar? Pode? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Eu sou Felipe, eu trabalho aqui na Universidade Federal do Rio Grande. Eu trabalhava na Proinfra até ano passado, e na infraestrutura, e agora atualmente sou coordenador de gestão ambiental. O nosso vice-reitor aqui, o Ednei, ele me encaminhou esse cardzinho, né, da live de vocês. E até me parece que é algo mais, assistindo agora, que é algo mais, seria mais interno, né, para a divulgação do projeto. E ele nos encaminhou porque nós estamos também, a gente tentou participar do edital Procel, esse, Energia Zero, e nós esbarramos numa série de dificuldades que até vocês mencionaram aí, medição individualizada por prédio, como os prédios são antigos, ter os projetos bem definidos, já corretos, enfim. E nós acabamos não conseguindo participar e montamos um grupo aí há mais ou menos 6, 7 meses para discussão justamente dessa área da transição energética. Então a gente montou um grupo com algumas pessoas engajadas e tomamos algumas ações agora para instalar algumas medições em alguns prédios que são grandes consumidores, né? Para tentar de alguma forma num próximo edital a gente poder aderir, né? Queria parabenizar porque é um esforço
muito grande e que exige, além de muito trabalho, dedicação, exige que as pessoas estejam afim, né? Uhum. Infelizmente, no meio tem muita gente que, se não envolver uma bolsa, não quer ajudar, se não envolver, enfim, é muito legal ver a equipe toda aí trabalhando, né? E todo mundo comprou a ideia, né? Desde quem executa até a gestão, comprar essa ideia de trabalhar, enfim, para a transição energética, para recuperar um prédio que foi afetado aí pelas enchentes também. E muito legal. E eu tenho algumas dúvidas, assim, ouvindo vocês falarem, que talvez possam nos auxiliar. Vocês comentaram que o projeto ele não prevê nenhum pagamento de taxa, né? Tipo, para a fundação ou para a própria instituição, né? Mas que pagaram 5% para a FEENGE. Então, esse pagamento foi feito pela própria universidade, né? Pelos que vocês comentaram ali, 2,5, 2,5. Essas taxas elas não foram inclusas para ser mais competitivo ou o próprio edital não permitia esse pagamento de taxas? O Diogo quer responder? O Fábio? Bom, pode ser, não, o edital não permite. O Tá, edital é que não permite. Por isso a gente precisou fazer essa negociação aqui com a com a Fundação de Apoio. tá. Esses recursos vão sair dos recursos próprios arrecadados pela universidade e pela própria instituição, pela própria escola de administração. Que é E importante outra também coisa que... fazer. Perdão. Pode Deixa eu só falar. fazer um esclarecimento aqui também que eu acho que é importante, tá? Porque, Felipe, lá no edital, tá naqueles anexos, tem o modelo do termo de cooperação técnica com o interveniente, tá? Então, o edital permite um interveniente, tá? Mas não o pagamento da taxa. Tá? São coisas Entendi. diferentes, né? Uma coisa é poder ser feito por outro, né? Inclusive, não necessariamente por fundação de apoio, poderia ser por uma empresa, por exemplo, podia subcontratar uma empresa para fazer isso, né? Ou ser um interveniente, ser uma empresa privada, mas o pagamento da taxa não é permitido no edital, e isso foi uma dúvida que a gente teve ao longo do processo, porque o edital, assim, ele não diz explicitamente com todas as letras, sabe? Ele tem várias restrições ali que quer dizer isso, mas assim, né? É taxa administrativa, mas é taxa de. Tem umas coisas assim, mas no TCT com interveniente tem uma cláusula que é taxativa, tá? Que eles não pagam taxa de administração. Entendi. Ele é bem extenso, ele é bem denso, né? Muitas coisas que não podem, enfim, vários critérios. E os projetos de avaliação do telhado e o projeto executivo, né, da parte da execução mesmo da obra de instalação das placas fotovoltaicas e tudo mais, o projeto executivo ele tem que ser entregue antes, né, para contemplação. Ou isso vai ser contratado dentro dos 5 milhões? Vai ser contratado dentro de 5 milhões, tá? O que eles pediram ali era o projeto prévio, tá? Inclusive não tinha necessidade de pagar RT ou coisa assim, tá? O que eles pediram no telhado, porque também assim, o projeto não financia telhado novo, tá? Então isso também era uma outra questão que eliminou alguns prédios, tá? Porque ele não prevê o financiamento à troca, por exemplo, de telhado, de estrutura de telhado, de telha, né? Então, a gente teve que fazer um laudo de telhado, né, que a Suinfra prontamente fez para a gente, garantindo que o telhado estava em boas condições, tá? E depois, quando foi feita a inspeção, o pessoal da Procel veio aqui para se certificar que, de fato, o telhado teria condições de receber os painéis sem necessidade de intervenção. A gente tem uma pergunta aqui Entendi. da professora Tenisa, né, que a pergunta que não quer calar. Se não corremos risco de repetirmos o problema da execução com as empresas ruins que eventualmente vençam as licitações? Se sim, o que podemos fazer para mitigar esses riscos? Não sei se o Diogo aí quer responder sobre isso. Posso responder. Risco existe, evidente, tá? Qual a nossa ideia de poder mitigar isso? Um é fazer com uma interveniência, né, de que a gente faça pela fundação, então os processos licitatórios vão ser conduzidos pela fundação, poderiam ser feitos por nós? Podem, mas nós fazemos em torno de 600 licitações por ano aqui pela universidade. Entraria no ritmo
do conjunto da obra. Então, acho que essa é uma coisa. Segundo, eu acho que como é uma obra que também tem uma especificação técnica bastante grande, né, das intervenções que vão ser feitas, fora os ar-condicionados, que é tal capacidade, tal tipo, inverter, ponto, as outras quatro licitações, no mínimo, elas vão ter que ser um detalhamento muito maior, né? Dos painéis, das esquadrias, de toda a luminotécnica também. Então, isso, uma das discussões de o porquê fazer com a FEENG, é porque, além da FEENG ter um envolvimento, a professora Ângela também é membro da FEENG, né, e é a diretora da FEENG e foi a coordenadora, uma das elaboradoras do projeto. Então, esses riscos têm, essa interveniência, ela busca reduzir esses riscos, né, das contratações, e também um bom detalhamento dos projetos, ele nos ajuda a poder fazer essa contratação, claro, dentro dos marcos legais, mas uma contratação que mitigue esses riscos que possam ser enfrentados aí na obra, né? E uma grande questão também vai ser o escalonamento dela, né? Para que, por exemplo, a troca de esquadria significa a gente ter que escorar com andaimes, né? Ou colocar andaimes no entorno da escola todo. Então, em que período isso vai ser feito, de que maneira vai ser feito. Então, ter processos de contratação que também estejam muito articulados com esse cronograma de uma obra para otimizar essa possibilidade de uso desses equipamentos todos, tá? Então, acho que é isso da questão que a Tenisa tem. E nós, como escolados que somos, né, de administração pública e privada, a gente sabe das dificuldades que isso tem, né? Primeiro, na peneira do que são boas empresas, tá? E segundo, dentro dos processos legais para a administração pública, né, a gente conseguir contratar, né, que nos permita ter essa maior segurança de andamento das ações. Mas eu acho que, assim, usando uma expressão gaudéria, que era um cavalo encilhado que estava passando pela frente, que eu acho que seria um erro histórico nosso não tentarmos, né? Naquele momento era uma tentativa de tentarmos montar nele e agora com a aprovação da, do edital de a gente ter conseguido. Uhum. O Pedro levantou a mão, quer falar? É bem breve, assim, só para dialogar com essas duas questões que apareceram ali, o colega da escola de engenharia, né, que vai ser muito importante, né, a gente dar seguimento para essa ideia de continuar levando, né, para o restante da universidade a possibilidade de buscar esse tipo de horizonte de melhoria, né, a partir dessa perspectiva de eficiência energética e sustentabilidade das edificações, até pelo custo, né, o Fábio chamou a atenção. A gente está falando de 20 a 22 milhões de reais ano, né, de gasto com energia elétrica, que a universidade pode avançar significativamente. Então, não, além dessa perspectiva de sustentabilidade, inovação, etc., a gente está falando de uma economia de recursos que podem ser bem significativos para outros investimentos que são necessários na universidade, que os constrangimentos orçamentários dos últimos tempos tiram, né, em termos de capacidade de investimento. E sim, né, eu acho que eu ia falar, mas o Diogo já acabou trazendo, né, a ideia de licitações de obras bastante especializadas vão acabar restringindo também bastante, né, e licitações bem montadas, onde os critérios de qualidade e de expertise para fazer obras mais específicas. Uma coisa é, né, quebrar chão e fazer parede, né? Outra coisa muito mais sofisticada são algumas das obras que estão previstas aqui, como as trocas de esquadria, né, a instalação de equipamentos solares, né, as questões de elétrica, que são mais caras e mais especializadas. Então, a tendência é a gente conseguir contratar melhor, o que não elimina, né, de todo, como o Diogo sublinhou, os riscos inerentes, né, a compras e licitações em administração pública, mas a gente tem um potencial de minimizar isso bem significativo nesse edital também. Uhum. É Obrigado, isso. Pedro. Vocês temos mais alguma pergunta? A gente já está meio adiantado da hora, mas a Raquel estava falando no início aí que a sala dela está muito fria, que ela vai precisar trazer um cobertor, né? Mas isso é um problema temporário. Esperamos que dentro
uns 2 anos aí, tu vai estar bem quentinho lá, com vidro duplo e ar-condicionado inverter, dando conforto. Então, pessoal, se não temos mais nenhum comentário, perguntas, acho que a gente pode encerrar aqui, agradecer a presença de todos vocês. A gente vai manter vocês informados aí, a comunidade toda da IA, né, sobre o andamento do projeto. E o próximo passo agora, fundamental, é conseguir tramitar e aprovar aqui para poder assinar esse termo de cooperação, né? Então, não sei, Pedro, mais alguma coisa ou podemos encerrar? É isso? Tá? Então, abraço aí, obrigado e vamos em frente. Se Deus quiser, não vai ter tanto rolo nessa obra aí. Tá bom? Um abraço, Abraço. pessoal. Abraço, tchau, tchau, pessoal. Abraço, bom final de semana desejar para todos. Tchau, Bom pessoal. fim de Bom final de semana. Parabéns, Misa. Obrigado, Sandrinha. Conquista da nossa escola.